Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre uma grande alegria receber você para juntos meditarmos a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 17, versículos do 22 até o 27. Agora vamos ler a passagem. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Quando chegaram em Cafarnaum, os coletores da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: Sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebe os reis da terra, tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Essa passagem que acabamos de ler, ela tem uma situação cotidiana da vida de Pedro, que era um pescador, apontando diretamente para a veracidade da palavra de Deus, sobre o que Jesus falava na época e ainda fala, para que nós possamos estar atentos e notar que o Filho de Deus está vivo e tudo que aconteceu com ele se cumpriu conforme fora dito há milhares de anos pelos profetas, e o que Jesus também disse na sua sabedoria enquanto estava aqui com os discípulos, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Perceba, Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia. Ali no começo, onde tudo iniciou, Jesus já deixa claro para eles: olha, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser entregue nas mãos dos anciãos, vai ser crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. E logo em seguida, entrando em Cafarnaum, Pedro é surpreendido pelos coletores da didracma, que questionam ele sobre o pagamento desse tributo. Vamos melhor enxergar essa passagem aqui. Nós já vemos que o que Jesus revelou lá na Galiléia, no princípio, começa a se cumprir nessa cobrança em cima de Pedro, mas que na verdade já era contra Jesus. Eles perguntam sobre se Jesus pagaria o tributo. E então Pedro responde que sim, porque Jesus é um homem justo, honesto e correto. Pedro indo para casa, Jesus já se antecipa. Então nós já vemos aqui duas eventualidades que comprovam a primeira afirmação que Jesus fez na Galiléia, que ele seria perseguido, crucificado e ressuscitaria. Percebeu? Os homens cobram a Pedro em relação a Jesus sobre o pagamento do imposto. Aqui começa a perseguição. Agora, quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus já se antecipa, faz perguntas para extrair de Pedro a verdade e logo em seguida dá uma ordem para que Pedro vá lançar o anzol no mar, algo que ele sabia fazer muito, para então tirar dali um estáter a fim de que esse valor pagasse o tributo do templo anual de Pedro e Jesus. Você conseguiu enxergar esse ponto? O que Jesus falou da sua morte, crucificação e ressurreição é a verdade, estava para se cumprir, porque esses dois eventos já apontam para essa realidade maior. Jesus é perseguido pelo tributo anual do templo. Jesus realiza algo grandioso, já antecipa uma conversa como se ele tivesse ouvido o que Pedro passou e já antecipa também providenciando o recurso para não escandalizar aquele povo, fazer o que era preciso ser feito, entregar o que era, digamos, de César a César e o que é de Deus a Deus. Jesus sempre, sendo homem aqui na terra, Deus também, mas que esvaziou-se de si mesmo, com o auxílio do Espírito Santo, deu vários sinais para que as pessoas percebessem que de fato ele é o Messias e que tudo que ele disse sobre ele se cumpriu e que muitas coisas sobre ele
e sobre o mundo, sobre a nossa vida, também vão se cumprir. A palavra de Deus está cheia de situações, de eventos, profecias, de coisas que nos provam a verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a fim de que nós estejamos vigilantes, atentos, para não sermos pegos despercebidos como o ladrão que vem roubar uma casa quando o dono da casa não espera. A palavra de Deus sempre está dando lampejos e revelando às claras também sobre os telhados, a fim de que nós possamos estar vigilantes, a fim de sempre estar de prontidão, protegidos, confiantes no Senhor, a fim de acreditar verdadeiramente que a nossa vida não se baseia apenas no aqui e agora em relação ao mundo físico, mas a nossa vida é muito mais do que o físico, é o espiritual. E Deus nos convida a vigiar, a estar de ouvidos abertos à palavra dele através do seu Filho Jesus, para que possamos ter um comportamento que determinará o nosso destino eterno. Ter um bom comportamento é fazer o que Deus pede, é fazer o que Jesus Cristo, o Espírito Santo, inspira em nós, no nosso espírito, para caminharmos na vontade de Deus. Agora imagine só, se Pedro tivesse duvidado de Jesus, não tivesse lançado o anzol ao mar. Pedro teria que pagar tudo por conta própria. Primeiro porque ele afirmou que Jesus pagava sim o tributo anual do templo. E depois que ele teria que pagar por si mesmo. Percebe? Quando não damos ouvidos ao que Deus nos pede, nos orienta a fazer, de certa forma, nos colocamos numa situação na qual nos tornamos responsáveis por tudo. E lembremos que somos limitados, que dependemos da graça de Deus o tempo todo na nossa vida. Agora, quem dirá de nós, de algo que está totalmente fora do nosso alcance, que seria conquistar a nossa salvação, reatar esse laço de amizade com Deus. Por isso Jesus veio, para reatar o seu laço de amizade, a fim de iluminar os seus olhos, para que você enxergue a importância de viver vigilante, temendo o Senhor, fazendo a vontade dele, cumprindo com o seu dever de cristão e de filho de Deus. Faça hoje você também a melhor decisão de vigiar e dar atenção ao que a palavra do Senhor nos pede e nos revela. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. A palavra de Deus está sempre chamando a nossa atenção para estarmos abertos para a verdade, porque ela é que importa, ela é que determina a nossa vida. Deus nos convida a caminhar pela fé, a fim de que jamais sejamos enganados, mas que possamos viver uma vida que honre e glorifica o Senhor, estar sempre manifestando o rosto dele através das nossas ações e palavras. Que você possa vigiar, caminhar com o Senhor, dar atenção e colocar a fé nesse texto sagrado que sempre nos mostra quem é o caminho e qual direção nós devemos seguir. Eu desejo que a graça de Deus ilumine os seus olhos, o seu coração e a sua mente. Um forte abraço em você e, se Deus quiser, eu te espero aqui amanhã novamente.